Muito bem, então agora nós vamos falar sobre o batismo, esse grande sacramento. O que é o batismo? Então vamos lá. O batismo é um sacramento que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para nos regenerar pela graça, fazer-nos cristãos, filhos de Deus e da Igreja. Então precisamos explicar o que significa isso. Então diz aqui, em primeiro lugar, foi Jesus Cristo quem instituiu. Então todos os sacramentos foram instituídos por Cristo durante a sua vida pública. Jesus Cristo instituiu para nos regenerar pela graça. Por que regenerar? Porque a nossa alma, com o pecado original, estava corrompida, inclinada ao pecado, sem a ajuda de Deus. Essas duas grandes ajudas que nós vamos ter a partir dos sacramentos, que é a graça dentro da alma e a presença de Deus dentro da alma. Então, nenhuma dessas duas realidades havia nos homens a partir de Adão e Eva. Então, imagina, se você não tem Deus dentro da tua alma, você não tem a graça santificante, você está sujeito ao demônio. Então, nós estamos vulneráveis, enormemente vulneráveis à ação do demônio. E então, a primeira coisa que Deus vai fazer para nos salvar, né, é regenerar a nossa alma. Sabe quando ela ficou machucada ali, cheia de cicatriz, né, meio destruída ali? Então Deus ele vai, a partir da graça do batismo, vai deixar aquela alma novinha em folha. Né, novinha em folha. Isso é regenerar pela graça. Então a primeira assim, o primeiro fruto do batismo, importantíssimo, a regeneração da alma. Aqui já tem uma grande diferença com os protestantes, os evangélicos e tudo isso. O que Lutero vai dizer? Ele vai dizer que a graça, ela não regenera a alma. Na verdade, Lutero ele vai destruir a graça. Ele vai falar que a graça não existe, né? Pelas suas palavras, o conceito que ele vai ter da natureza humana, porque no fundo ele vai dizer assim, o que acontece? O Lutero, ele não conseguia lidar com a sua própria fraqueza com relação à castidade. Então ele vivia caindo nesse pecado. E ele foi foi tendo um conflito tão grande dentro dele, tão grande, de tal maneira que a gente pode dizer que ele tinha uma neurose. Se ele fosse diagnosticado hoje, estudando o seu temperamento, nós veríamos que ele era uma pessoa neurótica, que ele não sabia lidar consigo mesmo, né? Então, ele não sabia lidar com a sua fraqueza, né? O que ele podia fazer, o que nós fazemos quando nós somos fracos? Nós pedimos ajuda a Deus. E Deus, através da graça, vai nos regenerar e vai nos fazer crescer. Só que Lutero, ele tinha tanta dificuldade, ele era tão obcecado com isso, que ele vai criar toda uma outra religião para poder justificar o que acontecia com ele. Porque ele vai falar assim, o que acontece? Depois do pecado original, o homem está corrompido, a natureza humana está corrompida. Então, não tem jeito, ele é um pecador. E sempre vai ser um pecador e nunca vai mudar essa situação, em nada. Vai ser sempre um grande pecador, sempre, sempre. E a graça não vai fazer nada. Então, mas como é que essa pessoa vai se salvar? Ela vai se salvar porque Deus ele vai colocar um manto, que é o manto da caridade, para não enxergar
os nossos pecados, o manto da misericórdia. Então a pessoa ela só se salva pela misericórdia divina, sem a ação da graça, né? Porque ela não faz nada a graça, porque não muda nada, o homem continua pecador, né? Antes de Cristo morrer na cruz e depois de morrer na cruz igualzinho, não mudou nada, então ele vai anular todo o conceito da graça. E quem é que vai se salvar então? Vai se salvar os predestinados. Se você não tem nada para fazer, se eu não tenho nada na minha mão que eu possa fazer para me salvar, a minha liberdade, né, como a visão católica tem a minha liberdade e a graça de Deus. Se eu não tenho a liberdade nem a graça, né, se a liberdade eu não posso atrair a graça de Deus e a graça não faz nada, então eu só vou me salvar pela misericórdia divina. E quem é que vai se salvar? Os predestinados. Então toda essa doutrina da predestinação de Lutero, então que faz com que nós fiquemos sem escolha, vamos dizer assim. Então, aí como é que eu sei se eu sou predestinado? Aí eu vou ter sinais, né? Se eu tenho fé, se eu tenho prosperidade, então coisas boas aqui na terra, se vou recebendo bênçãos aqui, né? Então, é mais ou menos por aí. Depois isso foi mudando também ao longo dos séculos e tudo, né? Isso foi a origem do protestantismo, né? E depois, como o protestantismo também, o Lutero, ele vai destruir a igreja, a hierarquia, o papa, os bispos e os sacerdotes, não vai ter mais nem papa, nem bispo, nem sacerdote. Então, vai ter só o fiel com a Bíblia, o fiel e a Bíblia. Então, o próprio fiel é o pastor, é o sacerdote, ele mesmo é quem vai interpretar a Bíblia. Então, isso vai fazer com que comece a surgir inúmeras denominações protestantes, porque cada um vai pensar uma coisa da Bíblia, interpretar de uma forma e tudo, né? Então vai ficar aquela confusão, né? Mas tudo começou por aí, o Lutero, porque ele não sabia lidar com a graça. Então, e o que nós dizemos, a fé católica? A graça regenera, tanto regenera que ela pode fazer de um homem ser santo, como a gente vê tantos santos. E basta conhecer a sua vida, você vai ver quem ele era quando ele era pequeno e como ele foi se santificando, como ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo, como os pecados foram desaparecendo da sua alma. Você vê isso, é patente. Né? Então, também como eles vão negar os santos, os protestantes, então eles não vão enxergar essa realidade da transformação das pessoas humanas pela graça. Então, quais são os efeitos do batismo? O batismo, em primeiro lugar, apaga o pecado original. E também o atual, se houver, porque vai ter muitos pecados que a pessoa vai cometer, que vai estar dentro da alma, que nunca foi perdoada até ser batizada, se a pessoa é batizada como adulto, né? Se é batizada quando pequena, então até os 7 anos de idade, como nós não temos uso de razão, nós não cometemos nenhum pecado. Então vai ter só o pecado original. Então, o pecado original é que corrompeu a natureza. Então, o que vai fazer a graça? Vai apagar esse pecado, Deus vai nos perdoar do pecado original e vai regenerar a alma. Né? Vai perdoar toda a pena devido a esses pecados, toda a dívida. Né? Lembra aquilo que eu falava do pecado? Que o pecado ele tem duas vertentes, a culpa e o dano que ele causa. Né? Eu tenho que ser perdoado. Nós também, quando nós fazemos um mal a alguém, a pessoa vai ter que perdoar a culpa e vai perdoar o dano que eu causei. Ou vai pedir para eu fazer algo para reparar esse dano, né? Então, o pecado, Deus vai perdoar da culpa pelo batismo e vai perdoar também dessa dívida, desse dano. Ele não vai pedir que eu faça algo para reparar esse dano.
porque ele já fez por nós morrendo na cruz. Só que ele fez de uma maneira infinita, né? Ele vai reparar esse dano do pecado original de uma maneira, de um amor infinito, né? De uma maneira a derramar todas as gotas do seu sangue. E aí também ele vai imprimir na alma o caráter, né? E com essa graça, né, que nós recebemos no batismo, nós dizemos assim, vamos pensar assim, ó, o ser humano está aqui, está no chão, vamos dizer assim, Deus está lá em cima, está lá no céu, é um ser infinito. A distância entre nós e Deus é infinita. Mas com o batismo, nós vamos ser elevados à ordem sobrenatural, nós falamos. É uma graça, essa graça que a gente vai receber, como nos endeusa, nos diviniza, faz com que a gente suba na ordem sobrenatural, de tal maneira que a distância entre nós e Deus vai diminuir bastante. De tal maneira que também agora eu vou poder ser chamado de filho. Filho de Deus. Por isso que a gente fala que faz-nos filhos de Deus, da igreja e herdeiros do céu. Então, filho, por que filhos de Deus? Porque imagina o seguinte, imagina a distância entre nós e a formiga. A distância é tão grande entre nós e a formiga que ninguém chama a formiga de filha. Agora, a distância entre nós e o cachorro já é bem menor. Então, já tem gente que chama os cachorros de filhos, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o batismo. Nós somos elevados na ordem sobrenatural e de tal maneira que nós já podemos ser chamados filhos verdadeiramente. E chamados a ser cada vez mais, subindo, 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 até se parecer o máximo com Deus, com Cristo. Nunca vamos ser como Deus, mas Deus ele quer que eu vá crescendo tudo que eu posso. Então nos tornamos filhos de Deus, da igreja, né? Porque todo batizado passa a pertencer à igreja, né? E herdeiros do céu, porque Deus nos perdoando do pecado, então eu já vou poder novamente viver com Deus e estar com Deus para sempre no seu reino, começando já essa união dentro da alma. E torna-nos aptos para receber os outros sacramentos.